Clóvis Domingues, o que tem a dizer do período da legalidade aqui no Brasil? Pois é, isso também foi marcante, Adriana, na minha vida. A legalidade, eu era um jovem de 12, 13 anos de idade, com 14 anos eu estava na 64, quando foi o período que foi o golpe militar. Mas a legalidade, em 62, 61, eu tive um envolvimento mais forte, né? A vivência direta da questão do João Goulart, que estava no exterior, que foi eleito vice-presidente, né, no Marechal Teixeira Lott, né, e o Jânio Quadros pela outra sigla. E com isso, aquele tempo era eleito separadamente, né? O presidente podia ser eleito de um partido e o vice de outro, ou poderia ser do mesmo partido. E o João Goulart fez mais voto que o Jânio Quadros para presidente. Só que ele era candidato a vice no Marechal Teixeira Lott, que era do PTB. E aí, com isso, nos marcou profundamente, porque ele estava no exterior, né, ele estava na China, quando foi dado, quando o nosso Jânio Quadros, presidente do momento, renunciou. Quando o Jânio Quadros renunciou, ele deixou o vácuo do poder. Mas vácuo entre aspas, porque o presidente, o vice-presidente seria a pessoa que teria que pegar e tomar posse como presidente. Isso é de lei, isso é da Carta Magna, né, que o vice-presidente assume. Mas como ele estava no exterior e como havia uma grande resistência por parte dos militares, do agronegócio já da época, né, os grandes latifundiários, apesar dele ser do meio, João Goulart também era grande latifundiário, né, um homem de posses, de bens, né, e tudo, mas ele tinha uma resistência porque ele sempre teve um vínculo muito forte com o trabalhismo, com o envolvimento das classes menos favorecidas. Isso foi uma marca registrada do PTB e do PDT, né, mas principalmente do trabalhismo, né, que é onde o Getúlio Vargas tinha, o João Goulart e o Brizola, né, e todos os líderes trabalhistas sempre tiveram esse envolvimento muito forte. E aí, com isto, com a posse, a tentativa de posse do João Goulart, né, a legalidade teve que vir, o Brizola liderou, porque os militares não queriam dar posse a ele de maneira alguma, né, queriam já dar o golpe naquele momento, e aí então o João Goulart pegou o Brizola assumiu a legalidade, assumiu essa resistência em nome da democracia nacional, né, em nome da Carta Magna, que dizia que o vice-presidente deveria assumir, e com isso ele pegou e fez esse enfrentamento a nível nacional, começando pela Brigada Militar, primeiro pelos movimentos populares, né, e a Brigada Militar ficou com ele, porque era de Estado, né, e depois ele conseguiu o Terceiro Exército também, né, que pegou e assumiu, o general Machado assumiu, que era comandante do Terceiro Exército, que era da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e ele pegou e assumiu essa condição e fez um enfrentamento que os brasileiros entendiam, né, brasileiros de bem, brasileiros dentro da democracia, entendiam que tinha que ser feito. E aí, então, foi o momento culminante da democracia, acho que nos últimos 100 anos no Brasil, né, que foi aonde foi imposto a Carta Magna, onde o vice assumia. E com isso movimentou todos esses gaúchos, né, com seus discursos, né, com a busca, né, do perigo da iminência de ser bombardeado o Palácio Piratini e toda essa questão, tentar calar a voz do Brizola. Foi aonde o Brizola, inegavelmente, fez o nome, mas fez o nome dentro de uma coisa correta. Ele era governador do estado do Rio Grande do Sul, né, e foi muito importante para nós. Qual foi a tua participação nesse momento? Não, aí a participação, né, era de um jovem, né, de um gurizão, né, que já tinha essa vivência. Acompanhava pelo rádio? Eu acompanhava mais pelo rádio. Eu morava aqui no Circo Operário Ferroviário na época, eu quis me inscrever, já tentando pegar e fazer parte, né? Mas não podia ainda, na idade não se podia. A Brigada abriu um espaço para as pessoas poderem pegar e, de uma maneira ou de outra, contribuir com a revolução, né? Com a legalidade. E aí, com isso, quem tinha caminhões, quem era enfermeira, quem era professor, quem pudesse participar e ajudar. E aí, com os discursos fortes buscados pelos governantes da época, principalmente o Brizola, né, diariamente,
exatamente. Com isso ele motivou muita gente, né, a participar, porque mexeu com os brios dos gaúchos, né, e aí também os brasileiros como um todo, que estavam retraídos, uma boa parcela dos brasileiros, entenderam que deveria ser feita a redemocratização, né, e aí com isso deram posse a João Goulart. Eu, como jovem que era mais um estudante, eu estava estudando na época, estudava no Jacó Renner, que era aqui ao lado, né, até uma parte era aqui do lado, a outra parte era lá no prédio, lá embaixo, na Zona Aranha. Mas a minha participação foi a participação da vida política, do envolvimento político, de começar a sentir mais e mais gosto pela essa questão das coisas corretas, as coisas certas na política. Eu sempre tive a política com uma visão que pessoas de bem, pessoas que podem fazer pelas suas comunidades, fazer o máximo, né? Então, a gente tem encontrado gente muito comprometida com isso. Então, com isso, a gente começou a ter uma vivência mais forte nessa questão.